subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nessa nós vamos falar sobre ética cristã e suicídio. Um tema muito relevante, dado o alarmante número de suicídio que ocorre no Brasil e no mundo diariamente. A nossa lição Ética Cristã e Suicídio é a lição de número 6 e nós vamos estudar no dia 6 de maio de 2018. Nesta lição nós vamos estar falando sobre o que é o suicídio, vamos ver alguns casos de suicídio no Antigo e no Novo Testamento, vamos ver alguns tipos de suicídio, pelo menos 3 tipos diferentes de suicídio, e vamos estar vendo quais as implicações teológicas e éticas para essa temática. No final eu quero trazer para você algumas dicas de como a pessoa evitar o suicídio. A pessoa que já está com esse pensamento suicida e que está prestes a entrar nessa onda e cometer uma desgraça, cometer uma atrocidade, essa pessoa pode ser livre, por mais que você não acredite, por mais que você não queira aceitar. Você pode estar no próximo domingo lecionando essa lição, diante de uma classe onde pode estar pessoas com pensamento suicida. E você será o canal de Deus, para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, para resgatar esta pessoa que está à beira de um precipício. Creia nisso, porque seu comentador, ele trouxe essa lição para estarmos lecionando na classe de Escola Bíblica Dominical, certamente porque Deus quer salvar pessoas através desse maravilhoso conteúdo da palavra do Senhor nosso Deus. Antes eu quero agradecer a você que se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Já estamos passando dos 500 inscritos, para a glória do nome do Senhor. E você faz parte desse sucesso. Você faz parte desse trabalho que o Senhor Deus tem nos concedido. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva lá. Vai lá na barrinha inscrever-se, inscreva-se. E ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Muito obrigado também por deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei e também por comentar os nossos assuntos. Pois bem, nosso texto áureo está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 10 que diz: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A nossa verdade prática diz: o início e o término da nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículos do 1 a 6. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar todo o conteúdo da lição, desde o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a leitura bíblica em classe, lá no site www.mensagem-de-fé-e-esperança.com.br. Faça uma visita no nosso site e leia o nosso comentário e seja edificado pelo Senhor nosso Deus. Pois bem, o nosso primeiro ponto aí diz: o suicídio nas Escrituras e no mundo. Antes eu gostaria de definir aqui, como o comentador coloca, o suicídio. O que é o suicídio? A palavra suicídio, ela vem do latim, sui, a si mesmo, e caideres, que significa matar. Então nós temos aí literalmente a expressão matar a si mesmo. Portanto, o suicídio
nada mais é do que o assassinato da própria vida. Né? O suicídio é o assassinato da própria vida. O suicídio, né, conforme bem atestou o professor, né, Cláudio Correia dos Reis, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o suicídio é o último estágio, ou estágio final, né, do sofrimento humano. O ser humano, conforme já dizia Sigmund Freud, ele tenta vários caminhos ou vários subterfúgios, né, para sair do sofrimento. Um dos grandes subterfúgios, né, para o sofrimento, pasme os senhores, é a preguiça. A preguiça, por mais que você não acredite, a preguiça é um subterfúgio para o sofrimento. O indivíduo que está passando por um grau de preguiça muito grande, pode ser que ele esteja com problemas psicológicos seríssimos e precisa ser tratado. Um outro subterfúgio, né, para o sofrimento é o sono. Uma pessoa que está passando por angústias, por trauma, ela pode ficar sonolenta, ela pode querer ficar só dormindo. E você não pode condenar a pessoa que está dormindo, e a condená-la de preguiçosa. Pode ser que ela está passando por problemas gravíssimos na saúde e também problemas psicológicos que precisam ser tratados. Ao recorrer vários, né, subterfúgios, né, não tendo jeito, não tendo escapatória, o ser humano atenta para o último estágio, que é o estágio do suicídio, quando ele quer pôr fim ao sofrimento a qualquer custa, dando fim ou dando cabo à sua própria vida. É claro que esse não é o caminho, é claro que esta não é a solução, porque vai causar problemas maiores, né, problemas espirituais, né, para ele, porque ele vai ter que encarar o juízo divino, e sofrimento para a família. Portanto, esse não é o caminho, mas é a solução que o suicida encontra para aliviar os traumas definitivamente, né, desta vida. No Antigo Testamento nós temos alguns casos de suicídio. O primeiro caso que é colocado aqui não pode ser considerado suicídio, que é o caso de Sansão, que diante do grande sofrimento, ele é levado para o templo de Dagon para servir de palhaço, de espetáculo, né, diante das celebridades filisteias, e ele ora ao Senhor, pedindo que lhe dê forças para vingar os seus olhos e matar os seus inimigos. Ele agarra nas colunas centrais do templo de Dagon, e ele a derriba sobre si e mata ele e os filisteus que estão ali. O caso de Sansão não pode ser considerado suicídio, porque Sansão, na sua própria força, jamais conseguiria tal proeza. Foi o Senhor nosso Deus que o impulsionou a derribar o templo para matar os filisteus, que eram inimigos de Israel e que tantos males haviam provocado o povo de Israel. Um segundo motivo porque o caso de Sansão não pode ser considerado suicídio é porque ele aparece lá na lista dos heróis da fé, como alguém que morreu vitorioso, livrando o seu povo, né, livrando a sua nação. A toda prova, o caso de Sansão não é um caso de suicídio. E se considerarmos o caso de Sansão como suicídio, haveremos de considerar como suicídio sacrificial, como vamos ver no nosso segundo ponto. Aqui nós temos alguns outros casos que foi suicídio premeditado, né, que foi suicídio, né, que a pessoa queria morrer, como foi o caso de Saul, o primeiro rei de Israel. Ao ser cercado pelos filisteus no monte Gilboa, ele se lança, né, na sua espada e se mata para não ser morto pelos filisteus. Os seus pajens de arma, ao vê-lo morto, também fazem o mesmo. Atiram-se nas suas espadas e morrem ali no monte Gilboa junto ao rei Saul.
Um outro caso é o caso de Aitofel, que havia sido conselheiro de Davi e se tornou conselheiro de Davi numa situação inusitada, quando Davi casa com a sua neta, Batseba, um casamento forçado, porque Davi ele matou Uria, o marido de Batseba, o seu fiel soldado, para fazer aquela trama, para fazer aquele relacionamento. Aitofel, o seu avô, que se torna avô numa situação inusitada, não aceitando o relacionamento, ele começa a tramar a morte de Davi. Percebendo que Absalão, filho de Davi, já estava revoltado, ele dá um conselho para Absalão exterminar a vida de Davi e tomar de vez o trono de Israel. Mas acontece que Absalão, ele consulta um outro conselheiro por nome Uzai, e este dá um conselho diferente daquele conselho dado por Aitofel. Aitofel, desgostoso por não ter sido acatado, porque o seu conselho não valeu, ele vai e se enforca e tem a sua morte por suicídio, diante desse desgosto provocado então por Absalão, por não ter ouvido o seu conselho. Um outro caso de suicídio que nós temos aqui foi o do rei Zinri, que, cercado e apavorado, ele acabou tirando também a sua própria vida. No Novo Testamento nós temos um único caso que ressalta aos nossos olhos, que foi o caso de Judas, o apóstolo do Senhor Jesus. Judas, ele traiu o sangue inocente. Judas, ele se tornou apóstolo de Cristo, ele era tesoureiro, o guardador, o guardião da bolsa, tesoureiro do ministério de Jesus, e conforme nos fala os evangelhos, ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa, ele usurpava aquilo que não lhe pertencia. Jesus deu oportunidades a Judas para que ele mudasse o seu comportamento, mas ele nada fez para melhorar o seu comportamento e para continuar no apostolado. Quando Judas ele percebe que Jesus não era um Messias político como ele bem pensava, ele resolve trair o sangue inocente, ele resolve vender Jesus, e ele vende Jesus, e quando ele traz os malfeitores para prender Jesus, ele dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus, ao perceber Judas chegando, pergunta: amigo, a que vieste? E Judas, ele vende Jesus, e quando ele percebe que ele havia feito uma tragédia, que ele havia traído o sangue inocente, causou-lhe um remorso, um constrangimento, e ele pega as 30 moedas de prata que ele recebera, e ele vai no templo tentando devolver o dinheiro. Como ninguém recebe o seu dinheiro de volta, ele joga as moedas do templo e sai correndo para se enforcar. E a Bíblia diz que Judas, ao se enforcar, ele arrebentou o seu ventre e saiu as suas entranhas quando ele foi partido pelo meio. Pelo que tudo nos mostra, Judas teria se enforcado em um lugar alto e a corda teria se arrebentado. Por isso, a expressão Judas se arrebentou pelo meio. Não há uma outra explicação para o arrebentar-se ao meio, uma vez que Judas se enforcou. Portanto, não há contradição em um evangelho, no evangelho de Mateus, que diz que Judas se enforcou, e no livro de Atos, que diz que Judas se arrebentou pelo meio. No nosso terceiro item aí, nós temos o suicídio no mundo.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o suicídio no mundo aumentou em 60% nas últimas 5 décadas, nos últimos 50 anos. E também nós temos um dado alarmante de que quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida, todos os anos no mundo. Cerca de outros 20 milhões de pessoas e que já chegaram às raias, já chegaram ao absurdo, de tentar tirar a própria vida. Esse tipo de caso de pessoas que pensam e de pessoas que tentam, já são cerca de 20 milhões de pessoas, por ano, pensam ou tentam tirar a própria vida. Nós sabemos que o suicídio tem se tornado uma coisa tão violenta, tão agressiva nos nossos tempos, que até mesmo no meio cristão nós vemos casos, de pessoas que estão recorrendo a essa prática desastrosa, essa prática que na verdade é uma violência e uma tragédia. Alguns anos passados, me parece que no ano passado, nós tivemos caso de vários pastores, que suicidaram. Entre eles, pastores famosos, de ministério abalizado, de ministério grande, e que recorreram a essa prática, a prática do suicídio, não suportando as pressões, que o ministério lhes impôs, ou talvez por situações que não ficaram bem esclarecidas. Seja como for, a prática do suicídio é uma prática violenta e que está aumentando violentamente no mundo. Daí a preocupação do nosso autor, pastor Douglas Batista, que, usado por Deus, vem trazendo esse tema para ajudar a Igreja do Senhor Jesus a se defender dessa prática desastrosa. Bom, nós vamos ver aqui no nosso segundo ponto alguns tipos de suicídio. O primeiro caso aí, o primeiro tipo é suicídio convencional. Dá-se o nome suicídio convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social, como é comum, no Japão. No Japão, as pessoas que se suicidam, elas são tidas como nobre. O suicídio é um ato de nobreza. Não conseguindo conquistar aquilo que se pretendeu, a pessoa é levada a se suicidar, porque não conseguiu aquilo que gostaria, de ter conseguido. Em 2014, a taxa média de suicídio no Japão era de 70 pessoas por dia. 70 pessoas por dia se suicidavam em 2014. É provável que hoje seja muito mais. É provável que esse número tenha crescido ainda mais. Essa prática também ela é normal, aconselhada, indicada, pelos esquimós, que vivem no Alasca, na extremidade da Terra, nas regiões mais geladas da Terra. Os esquimós, eles são aconselhados a se matar em casos de invalidez, quando a pessoa se torna inválido, ou também quando a pessoa se torna idosa, improdutiva, portanto, ela é aconselhada a se suicidar. A esse tipo de suicídio que acontece entre algumas organizações indígenas, alguns agrupamentos indígenas também praticam esse tipo de suicídio. Esse tipo de suicídio é chamado de suicídio convencional. Um outro tipo de suicídio é o suicídio pessoal, aqui no item 2, praticado por iniciativa individual e sem a influência ou tradição cultural. As motivações para o suicídio são as mais diversas possíveis. Uma das motivações para o suicídio são fatores econômicos.
uma pessoa que está desesperada por não conseguir emprego, por estar passando situações, né, difíceis na vida econômica, ela pode ter esse pensamento suicida e ela pode chegar à prática do suicídio se ela não for socorrida a tempo. Um outro motivo é a depressão. Uma pessoa em estágio, né, no estado depressivo, ele pode recorrer à prática do suicídio para aliviar-se então, né, dos seus traumas, das suas angústias, né, que sentem por causa, né, da depressão. Um outro sintoma, uma outra situação é a esquizofrenia. A esquizofrenia é um estágio avançado também, né, na saúde, quando a pessoa ela perde a sua noção, ela perde completamente a sua razão e ela pode se lançar na prática do suicídio. As pessoas esquizofrênicas são as pessoas que nós chamamos de louca. O louco, ele é uma pessoa, digamos, normal, uma pessoa que está passando por aquela situação exatamente porque alguma coisa na sua saúde, né, não deu certo e ele entrou no estágio, né, chamado esquizofrenia, que pode ser bipolar, né? O esquizofrênico, ele pode sofrer de bipolaridade. Uma hora está alegre demais, outra hora está triste demais. Uma hora está bom demais, outra hora está zangado demais. Seja como for, a esquizofrenia tem lançado muitas pessoas à prática, né, do suicídio. Uma outra situação que leva a pessoa ao suicídio é a questão da saúde. A pessoa percebendo que a sua saúde não tem mais recuperação, ou que ele não vai conseguir, né, sair, ou achando que não vai sair, né, daquela situação, algumas pessoas recorrem ao suicídio. Né, tivemos casos, ou conhecemos casos de pessoas, né, que por se tornar, né, doente, né, cadeirante, por exemplo, né, dependendo de cuidados alheios, desgostoso, né, por estar sendo movido por outras pessoas, recorreram à prática, né, do suicídio. Suicídio pessoal, ele é um suicídio tão danoso, né, quanto o suicídio convencional. Por fim, nós temos aí no último item o suicídio sacrificial, que nós não deveríamos nem considerar como suicídio, uma vez que esse tipo de suicídio que ele coloca aqui é a morte provocada para salvar a vida de outrem, como é o caso, né, de Sansão no Antigo Testamento, né, que deu a vida em resgate da nação de Israel, como é o caso do corpo de bombeiro, né, que se arrisca em meio às chamas para salvar alguém, como é o caso dos salvas-vidas, né, que arriscam a sua própria vida em alto mar para salvar alguém que está se afogando, como é o caso do policial militar, né, que arrisca a sua vida nos morros em confronto com bandidos para salvar a vida dos cidadãos de bens, e por aí se vai. Dar a vida em resgate de alguém, a toda prova, é um ato de amor, um ato de sacrifício, um ato de bondade e de misericórdia. Por isso, eu não gosto de considerar que esse ato de amor, né, seja considerado como suicídio. No entanto, o nosso comentador, ele considera como o chamado suicídio sacrificial. Por fim, nós vamos ver aqui no nosso terceiro e último ponto o posicionamento cristão, né, para o suicídio. Primeiro, nós temos aí o posicionamento, né, teológico. Como nós já falamos, nós não temos uma ordenança divina no Antigo Testamento que diga não suicidarás. Assim como também não temos uma ordenança bíblica dizendo não abortarás. Essa implicação divina, essa implicação teológica, ela já está inserida no texto,
né, de Êxodo 20, no 6º mandamento, que diz: não matarás. Haja vista que o suicídio é a morte ou é o assassinato, né, de si mesmo. Portanto, como nós já falamos lá no início, né, sobre a condenação divina, né, do suicídio, nos dispensa comentário em falarmos aqui do posicionamento teológico. Porque a toda prova, o suicídio ele é condenado, veementemente condenado na Bíblia Sagrada pelo Senhor nosso Deus. E aqui nós temos o posicionamento ético no 2º ponto. O que a ética diz sobre isso? Primeiro, a ética do amor, né? A ética, ela visa o amor ao próximo. Que amor tem alguém que se suicida pelo seu próximo? Que amor esse alguém tem pela sua família, os seus familiares que vão ficar chorando, né? Que vão ficar lamuriando a perca do seu ente querido? Talvez a sua vida não valha nada para ele, né, no seu ponto de vista. Talvez a sua vida não valha nada para ele, mas para os seus familiares vale, para os seus amigos vale. E que amor essa pessoa está tendo pelos seus amigos, que consideração que ele está tendo pelos seus familiares. O suicídio, ele causa muitas dores nas pessoas que ficam. Portanto, não é ético a pessoa se suicidar tendo em vista a questão do amor. Outra questão é que o suicídio, ele não resolve o problema. O suicídio, ele resolve o problema momentâneo, mas ele não resolve o problema da pessoa. Não resolve o problema da pessoa porque a vida humana, ela perpassa esse tempo que nós vivemos. Nós não vivemos para este tempo. O homem, ele é imortal, ou seja, ele é feito para não morrer. Ele deixa de viver aqui, mas passa a viver em uma outra dimensão, a dimensão eterna. Portanto, o suicídio, ele não resolve o problema, né, dessa pessoa. Uma outra questão é que o suicídio é um gesto de ingratidão. Por que um gesto de ingratidão? Porque a vida é um dom de Deus. Essa pessoa está dizendo que não é grata pela vida que lhe foi conferida. Talvez você me diga, não, mas a pessoa não está sendo ingrata com a vida. Ela está simplesmente querendo resolver o seu problema, né? Ela vai querer resolver o problema tirando uma coisa que não lhe pertence, porque a vida não lhe pertence. A minha vida não é minha. A minha vida, ela é um ato soberano de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida pertence a Deus. A toda prova, a pessoa que se suicida, ela está totalmente contra a ética secular, né, a ética social e muito mais, né, contra a ética cristã, que é a ética da palavra de Deus. Pois bem, eu disse para você que iria dar para você algumas dicas para você oferecer ao seu aluno na Escola Bíblica Dominical, né, de como sair desse embaraço, né, caso o seu aluno esteja vivendo com um pensamento suicida. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer ao ter esse pensamento negativo é recorrer à ajuda de Deus. O apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus, né? Fale para o seu aluno, para ele lançar sobre Deus as suas ansiedades, porque Deus resolve qualquer problema. Seja ele uma esquizofrenia, seja ela uma depressão, né? Seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, o Senhor nosso Deus resolve qualquer problema. Seja ele um pecado oculto, que a pessoa está com vergonha de confessar, o Senhor o ajuda a resolver essa problemática também. Essa é o primeiro passo, lançar-se sobre Deus, lançar sobre Cristo a sua ansiedade. A segunda dica é nunca se isole. O isolamento, ele aumenta a tensão, aumenta a angústia e a possibilidade de um desastre
ocorrer. Uma terceira dica é: procure conversar com os amigos, né, sobre situações que te oprimem. Né? Procure conversar com pessoas amigas. É impossível que você não tenha nenhum amigo. Ah, não tem nenhum amigo. A sua mãe não é sua amiga, não? Fala com a sua mãe, fala com seu pai, né? Fala com seu irmão mais velho, aquele irmão que você percebe que gosta bastante de você, fale com ele. Meu irmão, eu estou passando por uma situação complicada, né? Fale com pessoas do seu convívio, pessoa que você sabe que o ama e que quer resolver o seu problema, que quer te ajudar. Fala com essa pessoa que está passando por um pensamento negativo, por um pensamento ruim. Essa pessoa certamente vai te ajudar porque te ama. A sua esposa, ou vice-versa, o seu esposo, né, a sua mãe, o seu pai, vai poder te ajudar. E uma última dica que eu quero dizer para você: procure um psicólogo, um profissional da saúde, da área da psicologia. Ele vai poder dar a você uma orientação, algumas dicas para você sair desse embaraço que você se entrou. É você que está assistindo esse vídeo, você pode talvez estar passando por pensamento suicida. Acompanhe essas dicas aí, procura ajuda no Senhor nosso Deus. Ele é poderoso para resolver o seu problema. Procure ajuda com um amigo seu, ele pode te ajudar. Nunca se isole e procure ajuda, né, de um psicólogo. Essas são ajudas que você pode dar para o seu aluno na escola bíblica dominical, para que ele possa, né, sair desse marasmo que porventura ele esteja passando, ou alguém da sua família, ou alguém que ele conheça, e ele vai poder ajudar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.